Salmo 73. É o salmo do ministro de louvor, Asaf. Estava na inauguração do templo de Salomão. Ele preparou os levitas, os músicos. Eles estavam tão consagrados que quando eles oraram lá e começaram a louvar, a glória de Deus desceu assim e ninguém ficou em pé. Todo mundo caiu diante da glória de Deus. E Ele está aqui também nesse lugar. O Senhor com a sua presença, com a sua glória. E Ele quer falar com a gente. Quem achou? Diz assim: certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu os destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Amém. Senhor, continue falando conosco. Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento da tua palavra. Espírito Santo, quebra todas as barreiras espirituais e que o nosso coração e a nossa mente estejam completamente voltados para ti nesse momento, pois precisamos do Senhor e na tua palavra vamos sempre achar aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Eu me coloco mais uma vez em total dependência de ti, que o Senhor me conduza nesse altar, que essa palavra alcance e abençoe cada vida e cada coração, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus também. Podem sentar-se, queridos. Amém. Esse salmo é muito especial
E vindo de quem vem, ele se torna mais interessante ainda. Ministro de louvor se imagina que era alguém que estava com a sua vida em ordem com Deus. Mas o que nós vimos nesse salmo é o desabafo de uma pessoa que estava procurando ser fiel a Deus, mas ao se deixar tomar por circunstâncias que ela via, e ela começou a trazer sentimentos para o coração dela, ele chega aqui a dizer coisas do tipo que quase tropeçou, que quase escorregou, porque era difícil demais para ele entender como uma pessoa que era fiel a Deus sofria, e aqueles que não tinham nenhum temor a Deus, parecia que a vida só melhorava. Ele tinha essa dificuldade. Ele chegou inclusive a ter inveja dessas pessoas, porque ele olhava para assim, está tudo bem. Era mais ou menos assim: eu sou um crente, fulano não é, e a vida dele só vai para frente, e a minha impressão que eu tenho é que a minha vida só dá para trás. E esses sentimentos foram enchendo o coração de Asaf, e ele coloca tudo isso diante do Senhor, a sua dificuldade de compreender, a sua dificuldade de aceitar. Mas no dia que ele entra no santuário de Deus, ou no dia que ele de fato entra na presença de Deus, Deus começa a tratá-lo. E ele começa a perceber que os seus sentimentos, que as suas emoções estavam erradas. Ele chega a dizer assim: quando eu estava com o coração amargurado, eu sentia inveja. Eu era insensato, ignorante, como um animal irracional. Mas o Senhor se revela a ele, ele entende o destino dos fiéis e o destino daqueles que não são fiéis, e ele percebe que o seu lugar era perto de Deus, era perto do Senhor, e isso fazia com que o seu relacionamento com Deus tratasse no seu sentimento, na sua emoção, e ele continuasse firme. E é diante dessa expressão aqui, amados, que a gente tem de tanta sinceridade, de tanta verdade, que hoje o Senhor quer falar com a gente sobre uma questão que é fundamental no nosso relacionamento com Deus, que como consequência vai refletir no relacionamento que a gente tem um contra o outro. Veja só, em essência, aqueles que buscam a Deus é um povo de fé. Tem povo de fé aqui? Mas também em essência, como seres humanos, nós somos também sentimentos e emoções. E você vai perceber também que sentimentos e emoções têm uma influência pesada na nossa vida, a ponto até de dirigir a nossa vida. Somos, a maioria das vezes, impulsionados, levados, conduzidos por aquilo que a gente sente, pelas nossas emoções. E isso, irmãos, é perigoso demais. Isso é muito, muito complicado. Deus, Ele alerta na sua palavra várias vezes sobre o cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração. Quando a Bíblia vai falar de coração, ela está falando exatamente isso, de sentimento, de emoção. O que é uma emoção? É a forma que o nosso corpo vai reagir a uma circunstância. As emoções ditam o nosso ânimo. Hoje eu acordei bem, hoje eu não acordei bem. Hoje eu acordei feliz, dando bom dia para os passarinhos, para todo mundo. Hoje eu acordei não querendo ver ninguém. Somos assim, sentimento. E isso é delicado, isso é complicado. Deus usa Jeremias, inclusive para dizer o seguinte, em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O que é que o coração fala aqui? O que é que Deus fala a respeito do coração? Ele é o que, irmãos? Quem estava atento? Enganoso.
enganoso. Os nossos sentimentos podem nos confundir. Os nossos sentimentos podem comprometer a nossa relação com Deus, compromete a nossa relação com o próximo, até a relação com a gente mesmo. O que mais vemos, a advertência de Deus não está aqui aleatoriamente. Eu preciso entender que eu tenho que estar atento ao que eu sinto. Por quê, pastor? Exemplo, sentimentos, sobre sentimentos. Eles vão refletir basicamente aquilo que corresponde ao que está dentro de nós. Você já percebeu que você é muito parecido com o seu irmão, mas nem tanto. Cada um aqui é diferente do outro, na verdade. Fomos criados de maneira diferente, hábitos diferentes, culturas diferentes. Quem está entendendo do que eu estou falando? E no momento que a gente vai tendo as nossas experiências, nós vamos trabalhando as nossas convicções, as nossas interpretações. Este é um ponto. Tem mais a ver com o que está dentro de nós do que com o que está fora. O que nós somos está aqui. E nem sempre o que nós somos, amados, significa que nós estamos bem ou cobertos de toda a razão. Veja, os sentimentos, eles estão limitados à minha compreensão, à sua compreensão. É sempre o que você acha, é sempre o que você entende. E nem sempre aquilo que a gente acha e aquilo que a gente entende corresponde a uma verdade e uma realidade. Quem está entendendo isso? Tem um exemplo clássico. O Senhor rejeita Saul, chama Samuel e diz: Samuel, vai lá na casa de Jessé, que um dos filhos de Jessé vai ser o novo rei de Israel. E aí ele vai na casa de Jessé. Olha o que acontece lá. Como é que está aí dos versículos? Dá para pôr aí, por favor, Betinho? 1 Samuel 16:6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O pensamento de Samuel, o sentimento de Samuel, viu Eliabe, todo aquele porte de guerreiro, é esse. Aí o versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere nem a sua, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê. Deus já disse de cara: Samuel, eu não vejo como você. A minha visão, ela está além de um sentimento ou impressão. A minha visão, ela está na essência do coração. Samuel, olha o sentimento dele: esse vai ser o rei. Quase que derramou óleo na cabeça dele. Não. Os sentimentos, eles estão ligados às nossas impressões. Mas nem sempre as nossas impressões são as verdadeiras. Sério, quem está entendendo isso aí? Sobre sentimento ainda tem mais. Eles são influenciados, gente. Sentimento é influência 1500% de circunstância. As nossas emoções e sentimentos, muitas vezes, eles estão variando dependendo do que acontece na vida da gente. Aliás, uma emoção é sempre uma resposta a um estímulo que a gente tem. Está tudo tranquilo, o tempo mudou, a gente vai reagir de alguma maneira. A gente vai pensar de alguma forma, tudo é assim. Então, eles são influenciados. Então, assim, a circunstância, ela vai determinar o meu sentimento. Isso é perigoso. Isso aí não é uma coisa assim, sabe, peraí, pastor? É. Um outro episódio também conhecido, quando Davi volta de uma batalha com os seus guerreiros, a Ziclag, os filisteus tinham chegado antes lá, eles destruíram o acampamento e levaram as esposas e os filhos, toda a família foi sequestrada. O texto diz que quando eles chegam e vem aquele cenário, aquela circunstância, eles choram de manhã até de tarde. Foi pranto. E sabe o que acontece depois? 1 Samuel 36. Davi ficou profundamente, qual foi o sentimento? Angustiado, pois os homens falavam em o quê?
em apedrejá-lo, porque todos estavam, eles estavam como? Amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha o que a circunstância provoca aqui. Angústia, amargura. Qual foi? Os soldados de Davi queriam tacar pedra em Davi. Você está vendo como é o sentimento? Quem já ouviu a frase assim? O homem é o... Porque muitas vezes nesse momento perdemos, entre aspas, a cabeça, somos levados no impulso do sentimento e da emoção. E geralmente são nessas horas que cometemos os maiores erros da nossa vida. Quando deixamos que os sentimentos nos conduzam. Tem gente que assassina até o português. Eu estou sentindo muito. Não senti no meu coração. Cuidado. Deus está falando para mim e para você. Cuidado com os sentimentos. Eles são inconstantes. Eles estão relacionados à nossa compreensão limitada. Eles dependem muito das circunstâncias. Pastor, e agora? Quer dizer que de repente eu não posso, ter um sentimento por uma pessoa? Pode. Mas entenda, só vamos conseguir trabalhar isso se a gente entender a essência, a base. Só um lembrete, e para quem não sabe eu vou dizer agora. Eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa vida essencialmente é uma vida que se complementa quando nós estamos ligados a Deus. A palavra, inclusive, religião fala disso, de religação, conexão do homem com Deus. É a partir do meu relacionamento correto com Deus que a minha vida vai estar em paz, meus sentimentos vão estar em paz e vou estar em paz também com quem estiver perto de mim. Primeiro eu tenho que entender e ver, enxergar como é que anda a minha vida com Deus. Porque se eu não entender isso, a minha vida vai ser conduzida por sentimento e por emoção. E sentimento e emoção não preenche. Quem preenche a nossa vida é Deus, é o Senhor, é a sua palavra. Só quem entende isso e crê pode dar um glória a Deus, né? Pronto. Pastor, o senhor está dizendo então que tudo vai partir da minha maneira de se ligar com Deus. É isso mesmo. Primeira coisa então a respeito sobre Deus. Gente, Deus é Espírito. Diz aí para o seu irmão, Deus é Espírito. Diga para o outro também, Deus é Espírito. E agora, como é que a gente se relaciona com o Espírito? Betinho, põe aí, por favor, João 4. O que é que diz aí, irmãos? Não ficou bom não, isso aí. Não foi não, né? No 3 todo mundo fala bem alto. Tá dando para ler? 1, 2, 3. Segure aí. A essência de Deus, Ele é o quê? E o que é necessário? Quem aqui quer adorar a Deus? Ou está aqui para adorar a Deus? Então, a condição, se é necessário é porque é condição, que os seus adoradores o adorem em espírito e em, olha o equilíbrio, relacionamento espiritual e relacionamento racional. O que é a verdade? A verdade é certeza. A verdade não é sentimento. Eu estou sentindo verdade. Não, verdade é convicção. A verdade é aquilo que é estabelecido, que é concreto. Tanto que Jesus fala, e conhecereis a verdade, o que é que acontece? Os verdadeiros adoradores, eles são tão raros que no texto, no versículo anterior, Jesus diz o seguinte, a mulher samaritana, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Porque muitas pessoas têm adorado em Deus só no espiritual, e só no emocional e no sentimental. Mas por Deus ser espírito, é necessário que a gente o adore em espírito e em certeza,
convicção. Não tem emoção não, irmãos. Sabe quando Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido? Isso é certeza, não é achismo. É convicção. Nada abala uma pessoa que tem convicção. Mas se uma pessoa está só no sentimento, diante de ser algo tão oscilante, o sentimento mudou tudo. E se Deus é Espírito, eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade. Se alguém perguntar, ei, o que é que você faz na igreja? Qual é a sua resposta? Adoro a Deus. Eu vou lá que eu sinto uma coisa boa, eu choro quando tem louvor. É isso? Verdade. Convicção. Sabe qual é a verdade? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo me ama. Seu sentimento foi além de um sentimento. Ele se transformou numa ação. Ele deu a vida por mim. Eu sei disso. Sabe o que é certeza? Olha a certeza que eu tenho. Porque foi Ele que disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em torno do meu nome, ali vou estar eu no meio deles. Eu creio que Jesus está aqui hoje. Acredito nisso. É disso para mais. Primeiro ponto, base do relacionamento com Deus. É isso aí. Primeiro saber que a essência de Deus. E a base da relação? Fé. A gente não se relaciona com Deus por sentimento. A nossa relação com Deus é pela fé. Fé não é sentimento. Fé é ação. Fé é convicção. O próprio conceito de fé fala em Hebreus 11:6. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a minha relação com Deus não é sentimento. Não pode ser sentimento. Tem que ser fé. E não sou eu que digo isso não. Põe aí, Betinho, Hebreus 11:6. Sem fé, o que acontece? É impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o... Ele não está falando de sentimento. É fé, irmãos. É fé. Aí o Senhor pergunta, como é que está a nossa fé aí? Por que isso, pastor? Porque veja só, se eu for basear a minha relação com Deus pelo sentimento, no dia que eu estiver triste, eu não venho para a igreja. Eu saio da igreja. Porque eu estou triste com o irmão, estou triste com o pastor, estou triste com o calor, estou triste, não estou me sentindo bem. Eu saio. É sentimento. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não estou me sentindo bem. Estou cansado. Quando eu tiver, não, eita glória, Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, eu estou feliz, está tudo dando certo da minha vida. Aí começa tudo a dar errado. Aí eu não venho mais. A minha fé, aliás, a minha relação com Deus é como? É por sentir ou é pela fé? Você entende a preocupação de Deus em relação aos nossos sentimentos? A fé move o coração de Deus. A fé, ela toca no coração dele e ele toca no nosso coração. Você que lê o Evangelho, quando alguém era curado, Jesus falava assim, né? Vai, a tua alegria te salvou. Vai, a sua perseverança lhe salvou. Vai, a sua tristeza lhe ajudou. Era isso? O que é que ele dizia? Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo com hemorragia. Falaram, Jesus, aquele que anda curando, vai passar por aqui. Foi que ela disse, eu vou lá. De repente algumas amigas disseram, você está doida, mulher? Você não pode sair assim não, você está doente, você está fraca, você está impura, quero nem saber. E ela saiu dizendo, se eu pelo menos topar, aonde? Na orla das suas vestes eu vou ficar. Você conhece a história. Amados, veja como a fé é algo que provoca e manifesta o poder de Deus. Foi um milagre involuntário que Jesus fez.
A fé daquela mulher manifestou o poder do Senhor na vida dela. A sua ação. Não foi um sentimento. Ela saiu, sabe assim, sabe, Dudu? Se eu topar na roupa dele, eu vou ficar boa. Não foi uma coisa, um sentimento. Ela saiu com essa certeza. Exatamente assim aconteceu. Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Mestre, está todo mundo topando o Senhor aí? Está todo mundo apertando o Senhor? Não, foi diferente. Saiu virtude de mim, saiu poder, porque é isso que a fé gera, virtude e poder de Deus na nossa vida. Quem foi? Aí ela se apresenta: fui eu. E Jesus diz o quê? Minha filha, a sua fé te salvou. Não foi sua emoção, foi a sua fé. E às vezes eu fico preocupado, amados, porque às vezes a igreja hoje tem se tornado um lugar só de emoções exacerbadas. Não é errado não a gente se emocionar, o problema é só viver por essas emoções. Paulo diz em Romanos 12 que temos que apresentar o nosso culto racional a Deus, porque ele sabe que se a gente for só na emoção, quando a emoção mudar, muda também o nosso contato. Se eu me contrariar, não presta mais. Se eu me desagradar, não vale mais para mim. Estou com raiva, estou triste, estou chateado, estou decepcionado. Eu falei de um irmão, já aqui uma vez, vivia sempre na igreja perseverante, não perdia um culto, clamando ao Senhor, trabalho de oração, não perdia. E o sonho dele era passar no concurso da polícia. E estudou, ia para a igreja, estudou, ia para a igreja, e chegou o dia do concurso. Ele fez o concurso e não passou. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão triste que deixou de ir para a igreja. Não foi mais para a igreja nenhuma. Que é isso que vai acontecer se a gente for levado pelas nossas emoções. Tem um louvor que a gente cantou agora lá na Atalaia. E você conhece? Se Deus fizer. Pensa aí, a gente cantando fica bonito, né? Mas a gente tem que fazer isso. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele haja o que houver. Deus vai ser sempre Deus. Haja o que houver na minha vida, eu vou ser sempre fiel a Deus? Só se eu estiver pela fé. Porque se eu estiver pela emoção, eu não vou ser fiel, não. Eu vou sair dessa igreja, porque aqui... Você está entendendo? Casamento. Algumas pessoas argumentam assim, ó: eu vou me separar, porque acabou o amor. Eu não sinto mais a mesma coisa. Opa! Eu não sinto mais. O casamento, como todo relacionamento, ele envolve emoções, sim, mas acima dessas emoções tem que estar a convicção. Eu me caso com alguém porque eu tenho certeza do amor que eu tenho por aquela pessoa. Se eu tiver certeza do amor que eu tenho por aquela pessoa, pode ter mudança de sentimento, de circunstância, de tudo, mas o que vai prevalecer é a minha convicção do amor que eu tenho por ela. Quem está entendendo isso? Se acabou, é porque foi baseado só no sentimento. E sentimento e emoção, gente, passa. Por isso que Deus fala em Provérbios: sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração. Guarde as suas emoções, tenha cuidado com as suas emoções. Estou sentindo, cuidado. Pode ser colesterol alto, viu?
pode ser dor de barriga, pode ser coisa da tua cabeça. Espera aí. A nossa relação com Deus vai nos ensinar a nos relacionar com o próximo. E como é que a gente se relaciona com Deus? É pela? Olha o que Paulo diz, eu já vou encerrar. Romanos 8,36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí Paulo diz, pois eu estou certo, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei disso, eu não sinto isso, eu sei. Eu não sinto, eu creio. Entende a diferença? Porque se formos depender dos nossos sentimentos, oh glória, eu nem estava aqui mais, irmão. Está aqui não. Quem nunca teve a indignação de Asaf? Asaf, ele escancarou. Deus, os cabos aí, ó, deita e rola. E a mim só pancada. Sentimento, revolta, indignação. Mas quando ele foi para perto de Deus, disse, ei, senta aí que eu vou lhe contar uma história. Se aproxime de mim, venha para mim, se entregue para mim, ande comigo, que eu vou ensinar você a cuidar do teu coração. É assim que funciona. Deus me inspirou muito aqui com essa palavra por duas frases que eu ouvi essa semana do Spurgeon, né, que é o grande pregador inglês, né? Homem crente. Ele tem duas aqui que eu anotei. Uma delas é o seguinte: os convertidos que nasceram da emoção, eles vão morrer quando a emoção acabar. Tem gente que, a emoção, Jesus é lindo, eita, e dá pirueta. Aí passou a emoção, acabou Jesus, acabou tudo. E ele fala a respeito dele. Minha fé não está firmada no que eu sou, nem no que eu devo ser, nem no que eu sinto, nem no que eu sei, mas no Cristo que é, no que Ele fez por mim e no que Ele faz sempre sobre a minha vida. Essa está a minha fé. Não é no que eu sei, não é no que eu sinto, não, é naquilo que Cristo é. Ei, Jesus Cristo te ama. E esse amor é mais que um sentimento, ele é uma demonstração. Ele fez por convicção. Então, que a gente possa sair meditando, porque o Senhor vai nos ensinar a administrar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Jesus ficou triste, irmãos? Sim ou não? Sim. Jesus chorou. Jesus teve íntima compaixão das pessoas. Jesus se decepcionou, gente? Sim. Mas o seu relacionamento estava tão equilibrado que ele soube administrar tudo isso sem jamais perder o amor que ele tem por todos nós. Ei, pense no povo que dá trabalho para Jesus. Nós. Se Deus, tia Marta, fosse levado pelas emoções, a gente já estava no saco mesmo, perdido. Mas Deus não é emoção. Deus é amor. Amém? E amor não no sentido de sentimento, mas de uma ação. Ei, eu quero que vocês guardem o coração de vocês. Vocês me amam? Então saibam por que vocês me amam. Quem chega perto de mim tem que crer em mim. Porque essa é a virtude que vai nos sustentar em todas as situações da nossa vida. É a nossa fé. Antes de vir para casa, eu liguei lá rapidinho no César Portioli. Tinha uma família lá jogando naquele jogo da Havan, que um dia eu queria ir lá naquele negócio, quem sabe. Mas o rapaz estava contando um testemunho do filhinho dele de 2 anos. Não sei se alguém viu, eu só vi isso, eu falei, nossa, o Celso chega, viu irmão Wilma? Impressionado, a criança com leucemia, com 2 aninhos.
Esse rapaz tinha perdido a mãe, que teve um AVC, ele estava meio revoltado com Deus, triste com Deus. E o filho dele nasceu com câncer severo, 2 aninhos, e começou a fazer tratamento de quimioterapia. Eu esqueci o nome do procedimento, mas era um acesso que vinha aqui, furava aqui nele, para pegar na veia do coração já, para ministrar ali a medicação. Não foi isso, irmão Wilma? Só que aí infeccionou. Aí tiveram que tirar, e aí fizeram acesso pela veia aorta. Imagina, uma criança de 2 anos, e colocou por aqui. E quando colocou ali no menino, o pai estava lá, o menino começou a ter uma crise convulsiva, começou a dar uma crise lá. Aí o pai, meu filho está tendo um AVC. Não, isso é normal. Meu filho está tendo um AVC. Foi que correram, socorreram lá. Ele disse que naquela hora Deus tinha mostrado para ele. Era isso mesmo, mas disse que o filho dele não ia morrer não. Eu disse, eu acredito, Deus não vai deixar meu filho partir não. A criança está bonita, já está com 5 anos. Fez o tratamento direitinho. Mas é aquela convicção, ele fez. Eu sei que Deus permitiu isso na minha vida, pela experiência que eu tive com a minha mãe. Olha que interessante, eu soube dizer o que estava acontecendo com meu filho, e naquela hora não houve um sentimento, naquela hora houve a fé, houve uma certeza na vida dele. Você está entendendo isso? Eu preciso cuidar dos meus sentimentos, você precisa, porque sentimento depende de circunstância. Hoje você amanhece bem, amanhã você não está bem não, isso faz parte. Hoje os dias, um dia não é igual ao outro. Ninguém está todo dia. Você conhece alguém que está todo dia feliz? Todo dia. Eu só brinco com Rutinha, a filha do missionário, que a gente pergunta para a Rutinha se ela está bem, ela fala, estou ótima. Esse tamanho ela. É bom quando a gente é criança, que está tudo maravilhoso, né? Mas quando a gente cresce, às vezes a gente fica triste. Eu encerro dizendo assim: precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Eles não correspondem muitas vezes à verdade. Eles podem nos levar a ter atitudes que a gente possa se arrepender. Eles podem nos distanciar do Senhor, porque sentimento e emoção são coisas passageiras. Eu preciso me aproximar de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Pela a fé, certeza. Então, se eu creio nesse Deus, Ele vai me ensinar a me conectar a Ele, a comigo mesmo e a quem está perto de mim. E aí eu vou saber administrar esses sentimentos. Tem uma palavra muito especial: equilíbrio. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia e de moderação. Deus equaliza os nossos sentimentos, e com o nosso coração em paz, que inclusive Jesus deixou a paz dele para nós, viu? Em João diz: deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não é como o mundo dá não, é uma paz que excede o entendimento, e olha, que vai guardar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nele. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Glória a Deus. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Aleluia. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente Deus.
doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Rei. Amém, Senhor. Amém. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, ouve o nosso clamor. Espírito Santo, te louvamos e te glorificamos pela tua palavra. É o Senhor que sonda o nosso coração e conhece e sabe de tudo que temos passado e enfrentado. E o Senhor nessa noite veio falar sobre nos dar esse alerta, sobre o risco que é permitir que possamos ser conduzidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Vimos o quanto isso pode falhar, quanto isso é inconstante, quanto isso pode trazer prejuízos sérios para a nossa vida. Mas a partir do momento que nós buscamos de verdade o Senhor, nós aprendemos a lidar com isso. Que o Senhor, meu Deus, eu te peço nessa noite, venha tratar com cada vida e cada coração. Pessoas que, como Asaf, chegaram a momentos de revolta, de tristeza, de angústia, de amargura, de medo, de dúvida, sentimentos, meu Deus, que são totalmente influenciados pelas circunstâncias, às vezes até pelo próprio inimigo das nossas almas. Meu Deus, que tudo isso vá caindo por terra agora, porque como Asaf nós queremos chegar diante da tua presença, não emocionados, mas por meio da fé. Meu Deus, eu creio que o Senhor está presente nesse lugar. Eu creio que o Senhor está ouvindo cada palavra que sai da nossa boca agora. Eu creio que o Senhor está aqui presente em nosso meio e tem todo o poder para restaurar o nosso coração. Queremos mais do Senhor na nossa vida, Pai. Nos ajuda a viver não pelo que vemos, mas viver por aquilo que nós cremos, que a nossa fé, que possamos entender que a fé não tem nada a ver com sentir. A fé é uma firme certeza. E eu creio, Senhor, que onde essa palavra chegou, o Senhor já está operando. Eu creio, meu Deus, que onde essa palavra alcançou, o Senhor já está abençoando. Que sejamos um povo e uma igreja que não vive guiado pelos seus sentimentos, mas vivemos guiados pela fé. Fé no Cristo Jesus, fé no Deus Todo-Poderoso, fé na Tua Palavra que nos direciona e traz o alimento para a nossa alma e o equilíbrio para os nossos sentimentos e para as nossas emoções. Caia por terra todo espírito de divisão, de dúvida, de dissensão, de confusão, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor traga a Tua paz a cada vida e a cada coração nessa noite, e que o Senhor receba o nosso louvor, Pai, em espírito e em verdade. Eu abençoo cada vida aqui nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.